Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre segurança do trabalho, né? E na aula de hoje a gente vai abordar um tema extremamente relevante, não só para a proteção respiratória dos trabalhadores, mas também pelo contexto, né? Pela relevância do tema na pandemia na qual estamos passando, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro, certo? Então vamos seguir em frente para que nós possamos desenvolver o conteúdo de forma mais satisfatória. Eu gostaria de recomendar para vocês aqui um referencial bibliográfico, que seria esse Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Esse material, pessoal, vocês podem conseguir na internet, o site da Fundacentro vocês conseguem baixar diretamente, mas como vocês estão vendo aí embaixo, eu deixei o link direto. Então, a partir do momento que vocês tiverem esse material aqui, essa apresentação, vocês podem clicar no link abaixo, não é vírus, podem ficar tranquilos. É o link para que vocês possam fazer o download desse material, para que vocês possam ter na íntegra o Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Ok, pessoal? Todos tranquilos? No decorrer da nossa aula, na verdade, as atividades avaliativas elas serão feitas e antes disso eu vou recomendar alguns trechos, né? O interessante é que vocês leiam o livro todo, mas eu vou recomendar nas atividades avaliativas alguns itens específicos para que vocês possam ler e estudar um pouco mais profundamente, certo? Então vamos seguir em frente. Todos a postos, respira aí, senta na cadeira e vamos lá. Então vamos iniciar falando um pouquinho aí da introdução, né? Falar um pouco sobre o que seria esse programa de proteção respiratória, quais são os objetivos, para que a gente possa se situar. Então, o programa de proteção respiratória, na verdade, gente, é um processo para seleção, uso e manutenção dos respiradores. E esses respiradores, obviamente, têm como finalidade assegurar proteção ao usuário. Então, esse programa, assim como a maioria dos programas em saúde e segurança do trabalho, eu volto a repetir, tem como objetivo a proteção do trabalhador. Nesse caso, especificamente, a proteção respiratória. Tá? E essa proteção respiratória, esses equipamentos de proteção respiratória, que comumente são chamados de EPRs, tem como objetivo principal prevenir a exposição dos trabalhadores à inalação de substâncias perigosas ou oxigênio com deficiência. Mais na frente a gente vai ver quais são esses tipos de contaminantes e mais na frente também a gente vai ver o que seria uma atmosfera, né, com deficiência de oxigênio. O fato é que o Programa de Proteção Respiratória tem como objetivo principal prevenir, ou seja, proteger o trabalhador contra a inalação de substâncias perigosas e contra deficiência de oxigênio. Ok? Mas de antemão, já adianto para vocês que a utilização dos equipamentos de proteção respiratória, gente, eles não são não é a medida prioritária de proteção. Isso é importante. Quando a gente estudou o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, eu falei para vocês que existe uma hierarquia nas medidas de proteção coletiva. Vocês lembram disso? Essas medidas começam lá com as medidas de proteção coletiva, depois passam para as medidas de proteção, medidas administrativas e, por fim, os equipamentos de proteção individual. Né? Então, os equipamentos de proteção respiratória são classificados como equipamentos de proteção individual, os EPIs. Sendo assim, não é a medida prioritária, tá, de proteção respiratória. Na verdade, é a última medida dentre a hierarquia das medidas de controle que a gente já estudou em aulas anteriores, certo? No entanto, contudo, todavia, gente, nem todas as atividades elas necessitam que os trabalhadores eles estejam protegidos com algum tipo de equipamento de proteção respiratória. Acho que
vocês devem já ter observado alguns postos de trabalho, não é necessária a utilização desses respiradores. No entanto, existem alguns tipos de atividades em que o próprio trabalhador ele solicita ao empregador para que ele possa utilizar determinados tipos de respirador. Ele se sente mais confortável, mais seguro. Então, isso é possível? É sim. Mas é importante que o empregador ele se certifique de que esse uso não vai acarretar novos riscos. Tá? Então, é possível sim a utilização de respiradores, mesmo sem a recomendação técnica, mas é necessário que esses respiradores sejam adequados. Tranquilo? Então, dito isso, gente, essa parte inicial, é necessário que, quando se verifica a necessidade da utilização de respiradores por parte de alguns profissionais dentro da empresa, que se estabeleça a elaboração de um programa. Esse programa é o que a gente conhece como Programa de Proteção Respiratória. E esse programa de proteção respiratória ele tem que ter um conteúdo mínimo. E esse conteúdo mínimo é estabelecido pelo Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Então, a primeira medida que tem que ser observada na construção de um programa de proteção respiratória é a política da empresa na área de proteção respiratória. É o que essa empresa pretende, quais são seus objetivos, qual é a forma que isso vai alcançar. Então, isso tem que estar estabelecido na política da empresa. Não adianta aí o profissional da segurança do trabalho dentro da empresa ele querer fazer um mega programa de proteção se não existir uma política de proteção respiratória na empresa. Dentro desse PPR também tem que estar a abrangência do programa. O programa vai abranger quais áreas, quais profissionais, qual é o recurso que eu tenho para alcançar. Tá? Outra coisa importante é a indicação do administrador do programa. Esse programa ele não vai ficar largado ao Deus dará. É necessário que exista um administrador e esse administrador vai ser indicado pelo empregador. Tá? Tem que também ser estabelecidas regras e responsabilidades de todos aqueles que vão estar envolvidos, sejam eles os administradores, sejam eles aqueles que vão ministrar treinamento, seja o empregador, seja os próprios trabalhadores. Então, todo mundo dentro desse programa tem que estar com as suas responsabilidades e as regras a ser seguidas documentadas nesse programa. Tá? Outro ponto importante que não pode faltar no programa, a avaliação dos riscos respiratórios. Gente, é a partir dessas avaliações que a gente vai designar quais são os tipos de respiradores, tá? Qual é a vida útil, quando é que a gente vai ter que fazer a troca, qual é a frequência de treinamento, dentre outros tipos de informações. Então é importantíssima essa etapa de avaliação de riscos respiratórios e nós aqui dentro da nossa disciplina nós vamos atuar e nós vamos falar um pouquinho mais na frente disso, certo? Por que isso é... Desculpa, pessoal. Por que isso é importante, gente? Porque é a partir da avaliação dos riscos respiratórios que a gente vai ter informações suficientes para selecionar o respirador adequado para aquele determinado tipo de atividade. Tá? Não é só utilizar determinados tipos de respiradores, não é qualquer respirador. Esse respirador ele tem que ser selecionado, existe uma série de critérios que nós temos que seguir para selecionar esse respirador. No entanto, a avaliação prévia para que a gente possa ter essas informações e designar o melhor respirador é a partir das avaliações dos riscos respiratórios. E a partir desse risco, da avaliação desses riscos respiratórios, a gente vai poder designar o melhor respirador. Mas ainda assim, a gente tem que observar outros tipos de informações, como por exemplo, a avaliação das condições físicas do usuário, psicológicas e médicas. Então, são informações extremamente importantes. Isso aí fica normalmente ao cargo do médico do trabalho da empresa ou responsável. Tá? Treinamento tem que estar descrito também no programa quais os tipos de treinamento, qual é a ementa desses cursos de treinamento e quais são as pessoas, os atores que vão necessitar desses treinamentos. Inicialmente, já digo a vocês aí que precisamos de profissional supervisor, dos próprios trabalhadores, daqueles que vão atuar nos ensaios de vedação. Então, tudo isso tem que estar dentro, minimamente, do programa de proteção respiratória. Tá? Os ensaios de vedação, né? Hoje nós temos dois tipos, e nós vamos ver aqui como é que funcionam esses ensaios de vedação, também tem que estar. O estabelecimento da política da barba, né?
a utilização de respiradores por parte dos homens não devem ser executada com pessoas que tenham barbas. A barba deve ser feita, porque isso pode prejudicar na vedação. Também como realizar manutenção, inspeção, limpeza e higienização dos respiradores. Guarda, estocagem, tudo isso deve ser discriminado no PPRA. Okay? Assim como também quais são os tipos de respiradores que devem ser utilizados em caso de fuga, de emergência, de resgate. Como realizar a avaliação da qualidade do ar, ou seja, do gás respirável. Como será feita a revisão do programa. E, por fim, como será arquivado os registros de todas as informações e dados que serão obtidos no decorrer da execução desse programa de proteção respiratória. Então, isso aqui são as informações mínimas. A gente pode observar e achar que são muitas, mas quando a gente coloca no papel, vocês vão ver que são realmente informações muito básicas perante a complexidade que envolve a exposição de profissionais a determinados tipos de agentes ou condição de deficiência de oxigênio. Certo? Tranquilos por aí, gente? Então vamos seguir em frente. Procedimentos operacionais, gente. Os procedimentos operacionais, eles devem ser precedidos e escritos, como se fossem a ordem de serviço, né, que vocês veem lá na NR1. Então, esses procedimentos operacionais têm que ser escritos e têm que incluir algumas informações obrigatoriamente. Que informações são essas, Daniel? Seleção dos respiradores para cada tipo de operação. Às vezes o indivíduo ele realiza um determinado tipo de serviço no qual ele vai utilizar lá um respirador. O fato dele mudar a atividade possa ser que gere a necessidade dele também modificar e utilizar um respirador diferente. Por exemplo, imaginem que o indivíduo trabalha aí na construção civil, digamos que ele se expõe à poeira e utiliza lá uma máscara, tá? Um respirador, na verdade, desculpa. Imagina que ele usa lá um respirador PFF2, tá? Peça facial filtrante número 2. Imagine que ele realiza esse tipo de trabalho pela manhã. E à tarde, digamos que ele realiza algum tipo de atividade em espaço confinado. A minha pergunta é, ele vai usar o mesmo respirador? Vocês vão aprender que não. Ele vai precisar de um respirador, tá, diferente desse daí. Então, a seleção de respiradores tem que ser para cada operação. Não é para função, é para cada tipo de operação. Ok? Outra coisa importante é a avaliação médica dos usuários. Tem que conter nesses procedimentos operacionais os treinamentos, os ensaios que foram adotados, se foi o ensaio qualitativo ou o ensaio quantitativo, a distribuição de respiradores, como será feita a limpeza, o monitoramento do uso, o monitoramento dos riscos. Então, tudo isso tem que estar dentro desse procedimento operacional. Como eu falei para vocês, é um tipo de ordem de serviço. Tá? Tranquilos? Quanto à administração do programa, gente, quem deve atribuir a responsabilidade dessa administração é o próprio empregador. Tá? Então, ele deve também indicar pessoas que sejam qualificadas, que tenham experiência compatível com essa complexidade do PPR. Então, é importante que ele indique pessoas que tenham conhecimento. Não necessariamente precisa ser um profissional de saúde e segurança do trabalho, mas é desejável, é recomendável que seja alguém da área de higiene ocupacional, da medicina ou da própria engenharia de segurança da empresa. Tá? Então é importantíssima essa indicação, essa administração, porque propriamente dito quem vai gerir todo o programa e mostrar as necessidades, identificar as falhas, corrigir e suprir as necessidades do programa. Tá? Então, o administrador do programa é extremamente importante. Em relação às responsabilidades do empregador, como eu falei para vocês, a primeira deles é designar, né, o responsável por gerenciar, ou seja, o administrador do programa, providenciar os recursos adequados. Né? Esse compromisso ele passa a ser firmado a partir do momento da política do programa de proteção respiratória, né, no qual serão estabelecidos os compromissos da alta direção. Então, definir, implementar e documentar o PPRA, tudo isso é responsabilidade do empregador. Lógico, obviamente, que ele pode terceirizar
ao setor responsável de saúde e segurança do trabalho da empresa, ou contratar, por exemplo, uma consultoria para realizar esse tipo de serviço. Tá? Outra coisa importante, ele tem que fornecer o respirador adequado, como eu falei, não é entregar qualquer tipo de respirador. Tem que ser o respirador, ou seja, o equipamento de proteção, adequado àquele determinado risco e dimensionado para as características da exposição do trabalhador ao agente de risco. É importantíssimo essa etapa aí. Tá? Outra coisa importante, né? Ele tem por obrigação também conceder ao usuário, ou seja, ao trabalhador, que o empregado possa deixar a área em que se identifique risco por qualquer motivo relacionado ao uso do respirador. Então, quais seriam essas situações que o empregado ele poderia, e o empregador tem que assegurar esse direito ao empregado para abandonar a área? Primeiro, quando falhar o funcionamento do respirador. Então, esse é um motivo mais do que justificável para que o trabalhador possa abandonar a área. Segundo, a partir do momento que o trabalhador que está utilizando o respirador, ele detecta penetração de ar contaminado, ele pode sim deixar também. Na verdade, ele deve. Tá? Aumento da resistência à respiração. Às vezes, um determinado respirador ele é utilizado constantemente e aí acaba por se acumular alguns tipos de partículas no elemento filtrante. E isso muitas vezes acaba entupindo o respirador. Então isso pode acontecer, e o que é que vai acontecer? A resistência à respiração ela vai aumentar. Então o indivíduo começa a ter mais dificuldade para respirar. A partir do momento que o trabalhador identificar essa situação, ele pode sim, na verdade deve também abandonar a área. Tá? Se identificar também grande desconforto devido ao uso do respirador, é importante falar que o elemento conforto é essencial na hora do trabalhador utilizar adequadamente o respirador. No caso do trabalhador sentir mal-estar, como náusea, fraqueza, tosses, espirros, calafrios, tontura, ele deve imediatamente abandonar essa área de risco. Okay? Trocar o filtro, ele identificar que é necessário trocar o filtro, também é importante. E nos horários de descanso periódico, ele deve abandonar e descansar em área não contaminada. Tá? Então são essas as situações em que o empregador ele deve conferir o direito do trabalho do empregado, para abandonar a área. Tá? É importante vocês saberem disso. Okay? Ainda temos umas 3 aí. Investigar a causa de mau funcionamento e fornecer somente respiradores aprovados, ou seja, com certificado de aprovação. Então, tudo isso aí também é responsabilidade do empregador. Importante, isso aí vem lá da norma regulamentadora 6. Se vocês pegarem aí a norma regulamentadora 6, vai estar lá escrito que só é permitido o fornecimento de equipamentos de proteção individual que estiverem registrados no Ministério do Trabalho e Emprego e possuírem certificado de aprovação dentro do prazo de validade. Importantíssimo isso. Então, os respiradores que forem oferecidos, forem fornecidos aos empregados, têm que estar dentro do prazo de validade e devem possuir certificado de aprovação. Ok, pessoal? Tranquilos? Aí vocês me perguntam, e as responsabilidades do empregado, professor? Vamos lá. Primeiro, usar o respirador fornecido de acordo com as instruções e os treinamentos recebidos. Nada do trabalhador está usando da forma que ele acha que é a melhor. Ele vai receber treinamento de como fazer a higienização, de como fazer a manutenção, quais são os indicativos da necessidade de troca dos filtros, no caso de respiradores reutilizáveis. Então, tudo isso, todas essas informações, elas vão estar no treinamento. E o empregado ele é obrigado a seguir essas informações, esses normativos com relação à utilização do respirador. Tá? Outra coisa importante, não apresentar pelos faciais. Então, no caso dos homens, aí, nada de barba, de cavanhaque, de bigodes, nada que possa interferir a vedação do respirador no rosto.
Então isso é obrigação do empregado. Tá? Guardar o respirador também, né? Conservar quando não estiver em uso, isso é obrigação do empregado. Não é porque o EPI ele é fornecido pela empresa e que não é descontado do salário do funcionário, que o funcionário vai usar e vai sair de qualquer jeito aí, depositando, guardando o equipamento de proteção respiratória. Tá? Então é função dele guardar. Deixar imediatamente, né, a área contaminada, isso aí é uma obrigação dele. Está bem linkado com o direito, ou na verdade com o dever do empregador de permitir que o empregado realize esse tipo de atividade, né, esse tipo de ação. E comunicar a pessoa responsável a qualquer alteração no respirador. Né? E a partir do momento que o empregador, o CERT, receber essa informação, eles vão ter que comunicar lá à Secretaria do Trabalho, né? Atualmente Secretaria do Trabalho e antigamente o Ministério do Trabalho e Emprego, para que possa ser feita a suspensão do certificado de aprovação do EPI e que o mesmo possa ser reavaliado. Ok, gente? Tranquilo. Então essa primeira parte aí, gente, da nossa aula é uma parte mais burocrática, né? Uma parte um pouco mais chata. É uma parte que normalmente a gente fica meio sonolento. É até difícil para mim que estou aqui falando abordar essa etapa, mas são etapas extremamente necessárias. É importante e essencial que vocês saibam que existe um conteúdo mínimo. É importante que vocês saibam qual é o objetivo do programa de proteção respiratória, tá? Quais as responsabilidades desses atores que estão envolvidos, o que é que tem que ser feito dentro do programa de proteção respiratória, para que aí a gente possa entrar mais na parte prática, aquela parte mais segurança do trabalho na veia, né? A parte de avaliação de riscos respiratórios, a parte dos tipos de respiradores que a gente deve utilizar, como é que é feito os ensaios de vedação, né? Então, foi necessário que a gente pegasse essa parte mais chata, mas para nos dar embasamento, por exemplo, para essa etapa aqui, ó, que para mim é uma das etapas mais importantes, e se a gente fizer essa etapa aqui, que é a avaliação dos riscos respiratórios, de forma incorreta, os respiradores que a gente vai designar também serão os respiradores incorretos. E a depender do tipo de atmosfera, do tipo de contaminante, a gente pode inclusive estar expondo esse trabalhador não só a desenvolvimento de determinados tipos de doença, mas também a própria morte. Então é importante que essa avaliação dos riscos respiratórios seja feita de forma bem atenciosa e seguindo determinados passos que estão estabelecidos pelo próprio Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Ok, gente? Tá dando para acompanhar aí? Espero que vocês estejam bem, tá? Então vamos seguir aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre esses riscos respiratórios. Né? Como é que a gente avalia esses riscos respiratórios? É importante vocês terem em mente 3 questõezinhas toda vez que vocês forem avaliar esses riscos respiratórios. Tá? Primeiro ponto que vocês devem observar é como avaliar os riscos, ou como avaliar os perigos do ambiente. Certo? Segundo ponto, vocês vão ter que fazer uma avaliação da adequação do respirador à exposição. E por fim, vocês vão ter que avaliar da adequação do respirador à tarefa, ao usuário e ao ambiente de trabalho. Vocês precisam observar esses 3 pontos para que vocês possam fazer um levantamento justo, um levantamento real, para que vocês possam ter informações importantes e suficientes para a determinação e seleção dos tipos de respiradores a serem utilizados pelos próprios trabalhadores. Ok? E aí, gente, surge uma pergunta. Professor, como é que eu avalio esses perigos dentro do ambiente? Primeiro ponto, gente. E isso vai determinar praticamente o rumo que você vai tomar e qual tipo de respirador que você deve utilizar. Primeiro ponto, como avaliar os riscos? Primeiro ponto que você vai avaliar é se existe deficiência de oxigênio. Já eu vou mostrar para vocês o que significa uma atmosfera com deficiência de oxigênio. Mas preste atenção que
Verificar se existe deficiência ou não de oxigênio é o primeiro ponto para avaliar os riscos. Segundo ponto é identificar a natureza dos contaminantes. Eu tenho vários tipos de contaminantes também, a gente também vai abordar já já o que seriam esses contaminantes, qual a natureza, se é um gás, se é um vapor, se é um particulado, enfim. Determinar ou não a existência de particulados oleosos, isso é extremamente importante também. Em quarto lugar, identificar o limite de tolerância e a toxicidade das substâncias. Já já vocês vão entender também o porquê eu preciso desse limite de tolerância. Verificar se existe legislação específica para o contaminante. Às vezes o trabalhador ele está exercendo lá a sua atividade e manuseando um determinado tipo de substância, e essa substância às vezes é tão perigosa que tem uma legislação específica. Eu poderia dar um exemplo a vocês aí do benzeno, né? O benzeno é uma substância cancerígena que está presente aí em muitos produtos e que a sua periculosidade é tão alta, né, que foi necessária a publicação de um anexo na própria NR15 específica para o benzeno, né? Então isso é um exemplo de legislação específica. Então verificar determinados tipos de agentes vocês identificarem, esses agentes que tragam algum tipo de risco ao trabalhador, identificar se eles têm legislação específica. É um dos pontos para avaliação desse perigo. Tá? Outra coisa é fazer a avaliação da concentração dos contaminantes. Se você não souber a avaliação dos contaminantes, se você não fizer a avaliação da concentração desses contaminantes, ou seja, se você não souber quanto dele está na atmosfera, você vai estar meio que cego dentro do ambiente. Então, inclusive, você teria que considerar a sua atmosfera como deficiente em oxigênio. Quando você não conhece o seu contaminante, e muito menos a sua concentração, para fins de seleção do respirador, você vai ter que verificar se existe ou não deficiência de oxigênio. Okay? Então, esses são 6 pontinhos importantíssimos de como avaliar os perigos. Então, é importante que vocês, por exemplo, peguem essas informações que eu estou passando para vocês aqui e elaborem um próprio checklist para vocês, para que quando vocês façam a avaliação de perigos, tá, relacionada a riscos respiratórios, vocês tenham aí todos os pontos a serem observados e não esquecerem aí na hora de fazer uma avaliação prática. Certo? Então, ó, observem esse esqueminha que eu estou mostrando para vocês aí agora. Esse esqueminha eu tirei lá do programa de proteção respiratória. Tá? Esse esqueminha ele mostra mais ou menos os tipos de riscos respiratórios que nós temos e que nós devemos, e são os agentes, na verdade, né, os quais a gente deve proteger o trabalhador para que ele não possa vir a desenvolver algum tipo de doença ou até mesmo venha a falecer. Então, os riscos respiratórios eles são divididos em dois, gente. Eu tenho os riscos respiratórios ligados à deficiência de oxigênio e eu tenho os riscos respiratórios ligados a determinados tipos de contaminantes. Então, a deficiência de oxigênio, para a gente verificar se uma atmosfera é ou não deficiente em oxigênio, a gente tem que observar se ela é uma atmosfera IPVS. O que seria IPVS, professor? O que seria uma atmosfera IPVS? Uma atmosfera IPVS, gente, é uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, IPVS é a abreviação de imediatamente perigosa à vida e à saúde. Então, o que eu considero como sendo uma atividade IPVS? Uma atividade IPVS ela é considerada quando a concentração de oxigênio no ar, ou seja, na atmosfera, for inferior a 12,5% no nível do mar. Tá? Então, essa atmosfera IPVS ela também pode ser caracterizada em outras situações, mas, via de regra, a gente considera uma atmosfera IPVS aquela na qual a concentração de oxigênio ela é inferior a 12,5% ao nível do mar. Então, isso equivale a mais ou menos aí, ó, a uma pressão parcial de oxigênio
inferior a 95 milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é a unidade, tá? Unidade de pressão para fins do nosso estudo aqui. Então, o próprio Programa de Proteção Respiratória ele estabelece isso, né? Atmosfera IPVS, atmosferas com concentração de oxigênio inferior a 2,5 ao nível do mar, essa pressão ao nível do mar sendo inferior a 95 milímetros de mercúrio. Então, o que seria essa atmosfera IPVS? Eu disse a vocês que existem outras condições que caracterizam uma atmosfera IPVS. Uma delas é quando a gente não sabe, e eu já falei isso para vocês anteriormente, quando nós não sabemos qual é o contaminante que está presente naquela atmosfera, ou quando a gente também não conhece a sua concentração. Então, para fins de proteção, se eu não conheço o contaminante, eu não conheço a concentração, eu também considero essa atmosfera como sendo IPVS para fins de proteção. Ok? Outra coisa importante é quando a concentração desse contaminante é maior do que a concentração IPVS. Ou seja, quando ele está em altíssima quantidade. Essa altíssima quantidade supera a concentração que a gente chama de concentração IPVS. Ok? Outra coisa que caracteriza uma atmosfera IPVS é quando ele é um espaço confinado com teor de oxigênio menor do que normal. Ou seja, menor do que 20,9 ao nível do mar. Essa parte do espaço confinado eu não vou abordar tanto no nosso curso. Por quê? Porque existe uma norma, que é a norma regulamentadora 33, no qual ela vai regulamentar tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento de atividades em espaços confinados. Lembrando que espaço confinado é aquele espaço que não foi projetado para a ocupação humana. Então são espaços que normalmente têm um pouco de deficiência de oxigênio, ou a presença de contaminantes que podem trazer algum tipo de malefício à saúde do trabalhador. Ok? Outro tipo de situação em que a gente considera a atmosfera como sendo IPVS é quando a gente tem um espaço confinado no qual não fizemos avaliação, não sabemos o que é que tem lá dentro. Tá? Quando a gente também tem um teor de oxigênio menor que 12,5, que foi o que a gente falou anteriormente, ou quando para um indivíduo aclimatado ao nível do mar, a pressão local é menor do que 450 milímetros de mercúrio. Ou seja, imagine nós que estamos aqui praticamente ao nível do mar, né? Moramos aqui próximo a Recife, então moramos aí praticamente ao nível do mar, e nós estamos o quê? Aclimatados. Imagine que eu pegue vocês e coloque vocês para fazerem uma operação lá em La Paz, na Bolívia, que está mais ou menos aí numa altitude de 4.000, alguns 4.500 metros. Enfim, numa situação dessa, eu considero a nossa atmosfera como sendo IPVS. Tá? Essa altitude faz com que a pressão diminua. Então, isso daí também pode trazer algum malefício à saúde do trabalhador. Então, via de regra, teor de oxigênio menor que 12,5 ao nível do mar caracteriza IPVS. E essas situações que eu falei para vocês, elas podem ser, na verdade, eu devo considerar como sendo um IPVS, mas pela questão de não saber, de não conhecer o risco. Ok? Tranquilos até aí? Professor, e quando aqui uma atmosfera ela não é considerada IPVS? Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Ó. Não IPVS, quando a concentração de oxigênio ao nível do mar for entre 12,5% e 21%. Na verdade, 20,9%. Tá? Tranquilos até aí? Sim ou não? Sim, né? Espero que estejam compreendendo. Então, ainda dentro desses riscos respiratórios, nós temos os contaminantes. Quais seriam as características desses contaminantes? Eu tenho os aerodispersóides, tá? Que podem ser poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. Eu também tenho os gases e vapores. E também posso ter, gente, e isso é muito comum, uma mistura de aerodispersóides e de gases e vapores. E isso pode acontecer, na verdade é o que mais acontece. Uma mistura de particulados, né, poeira, às vezes até fumos,
com gases e vapores. Ok? Esses gases e vapores, gente, ele tem diversos tipos de natureza. Eu tenho os gases e vapores orgânicos, são aqueles derivados de substâncias orgânicas. Exemplos: gasolina, álcool. Tá? Eu tenho gases ácidos, como por exemplo ácido clorídrico. Tenho alcalinos, né? São aqueles derivados dos metais alcalinos. Tem os gases inertes e tem outros que são classificados como gases especiais. Então, para cada situação dessa, você vai ter um determinado tipo de respirador que possui uma determinada eficiência, né, a determinadas concentrações na proteção da saúde do trabalhador. Ok, gente? Agora eu quero ver com vocês a natureza e o que seriam esses aerodispersóides, porque é necessário a gente caracterizar o que é poeira, o que é névoa, o que é fumo, tá? São radionuclídeos. E para a gente começar a falar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre poeira. Né? Poeira, que é um agente que todos vocês já devem ter visto, né? Conhecido. Na nossa idade é difícil a gente nunca ter visto uma exposição à poeira. Né? Então, a poeira, gente, é um aerodispersóide. Esse aerodispersóide ele é gerado mecanicamente, formado aí por partículas sólidas, né, da ruptura mecânica. E essa ruptura se dá num material sólido. E aí a gente tem como exemplos diversos tipos de poeiras. Né? Eu tenho as poeiras minerais, que estão presentes aí constantemente na construção civil. Eu tenho, por exemplo, poeiras de lixamento de madeiras, manuseio de grãos. Eu tenho aí poeira também na agricultura, por exemplo, plantações de algodão. Enfim, existem diversos tipos de poeiras. Poeiras alcalinas, eu tenho poeiras minerais, eu tenho poeiras vegetais. Tá? E eu abro um parênteses aqui, especialmente para as poeiras vegetais, tá? Que são poeiras que, para fins de caracterização de insalubridade, elas não caracterizam insalubridade, mas são mais perigosas até do que as poeiras minerais, por serem poeiras onde são constituídas por matéria orgânica, elas têm uma fácil dissolução no pulmão do trabalhador. E isso facilita o desenvolvimento de doenças. Tá? Então, a poeira é um aerodispersóide gerado mecanicamente por partículas, né? É constituído por partículas sólidas formadas pela ruptura mecânica de um sólido. Ok? Gente, já a névoa é uma aerodispersóide que também é gerada mecanicamente, mas constituída por partículas líquidas. Essas partículas, diferentemente da poeira, são partículas líquidas que são formadas pela ruptura mecânica de um líquido. Exemplo, uma nebulização de agrotóxico, pintura utilizada a pistola. Vocês vão encontrar muito esse tipo de agente. E em oficinas mecânicas, vocês vão encontrar esse tipo de agente, esse tipo de aerodispersóide, em locais onde existam pinturas de navios, reparos. Tá? É muito comum porque se utiliza muita pintura pistola. E a pintura pistola, ela libera essa névoa, né? Através da nebulização da tinta, e é extremamente danosa. Tá? Então é um dos riscos aí que vocês vão encontrar em alguns determinados ambientes de trabalho. Já os fumos, gente, são agentes dispersóides também, mas eles são gerados termicamente, ou seja, através do calor. Tá? Ele é constituído por partículas sólidas formadas na condensação e solidificação dos vapores produzidos pela volatilização de substâncias sólidas fundidas. Então tem uma substância sólida lá, um exemplo disso é a soldagem. Né? Você vai soldar, vai elevar a temperatura através de um arco de solda. Esse metal ele vai passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, né? E aí ele volta a ser ao estado sólido. Então é um aerosol que é formado a partir da interação térmica, né? Do calor com essas partículas sólidas por meio da condensação. Então um exemplo é a soldagem,
dos exemplos mais clássicos de fumos, né? Esses fumos metálicos, é a operação de soldagem. Mas a gente também pode encontrar também em materiais plásticos, fundição de metais, dentre alguns outros. Ok? Então é importante que vocês saibam aí as características desses determinados tipos de contaminantes. Ok, gente? Uma segunda pergunta quando nós avaliamos riscos respiratórios, isso é importante, é avaliar se o respirador é adequado àquela determinada exposição. Como assim, gente? Eu posso ter um determinado respirador, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente ainda não chegou e não falou de todos os respiradores, mas por exemplo, digamos que eu tenho um respirador PFF2. Esse respirador eu consigo utilizar contra poeira, contra névoas, contra fumos, certo? Mas a gente tem que analisar qual o tipo de exposição. Se a exposição do trabalhador a esses agentes estiver num nível muito alto, esse respirador, apesar de ser indicado para esse tipo de exposição, ele não vai ser adequado devido aos níveis de exposição. E como é que a gente avalia se esse respirador ele é adequado a determinado tipo de exposição? Isso mesmo, gente. Tem uma continha para a gente fazer. Através do que a gente chama de fator mínimo de proteção requerido, o famoso FMPR. Para quem não conhece o que seria esse fator mínimo de proteção requerido, ele nada mais é do que a concentração crítica de exposição, ou seja, o nível ao qual o meu agente está no ambiente, dividido pelo limite de exposição ocupacional. Professor, não entendi nada. Gente, como é que eu calcularia isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos que a gente tenha um determinado tipo de agente. Vamos lá, vamos colocar peixileno. Peixileno é um agente derivado do petróleo, inclusive cancerígeno, tá? Presente normalmente em indústrias petrolíferas. Então vamos dizer que o peixileno, ele tenha, a gente identificou, fez a avaliação química de peixileno naquele determinado ambiente, e a gente identificou uma concentração, o máximo dentro da exposição lá de 8 horas de trabalho daqueles profissionais, a gente identificou que a máxima concentração, ou seja, aquela concentração mais crítica, era de 50 ppm. Digamos que no início da jornada era 20, aí chegou lá no meio da jornada, subiu para 45, aí no segundo terço da jornada caiu para 38, mas percebe-se que no fim da jornada de trabalho a gente chega até a 50 ppm a concentração de peixileno lá no meu ambiente de trabalho. Tá? O exemplo apenas é exemplificando. Então, como é que eu calcularia esse fator mínimo de proteção requerido? Eu colocaria lá em cima, ó, FMPR é igual a 50, que foi a minha concentração máxima, né, a concentração crítica que eu identifiquei no meu processo de trabalho, dividido pelo limite de exposição ocupacional, que é o quê? Os limites de tolerância. Então, eu vou ter que correr lá na NR15 e verificar peixileno. Qual é o limite de tolerância? É 20, é 30, é 50, é 200, enfim. Caso não exista na NR15 esse limite de exposição, eu corro lá para a CGIH, tá? Para verificar esses limites. CGIH é internacional, tá? Uma norma internacional. Então vamos lá, digamos que o peixileno, e eu tenho um peixileno lá na NR15, só não recordo agora qual é o limite de tolerância, mas digamos que o limite de tolerância do peixileno seja de 20 ppm. 20 ppm, desculpa. 20 ppm. Então, vamos calcular o FMPR. FMPR igual a 50 dividido por 20. Não é isso? 50 ppm, que é a concentração crítica, 20, que é o limite de tolerância dele lá na NR15. Se eu dividir 50 por 20, vai dar quanto? 2,5. Ok? Então, o meu fator mínimo de proteção requerido é 2,5. E aí,
Como é que eu sei que determinados respiradores são ou não adequados à exposição? Existe uma tabelinha lá no programa de proteção respiratória da Fundacentro, que é esse que eu indiquei para vocês, que faz com que a gente possa analisar. Então, por exemplo, imagine que você se exponha lá a um determinado gás. Então, você tem lá um purificador de ar para gases, no caso nosso aí, para vapor orgânico, que é o peixileno. Então, se essa peça ela é semifacial, ou seja, ela pega metade da face, eu posso ter aí 10 como fator de proteção atribuído. Professor, que danado é esse fator de proteção atribuído, esse FPA? Veja, vocês não calcularam o FMPR. O FMPR é o fator mínimo de proteção requerido para aquela minha situação, certo? Esse fator mínimo de proteção requerido ele vai variar. Se aumentar, se em uma determinada situação mudar o meu processo produtivo e aumentar essa concentração do gás, esse meu fator mínimo de proteção requerido ele vai mudar. O fator de proteção, em tese, ele não muda. Tá? Então, por exemplo, para purificadores de ar não motorizado, uma peça semifacial, eu teria um FPA de 10. Tá? De acordo com a situação, tem um Gzinho aí em cima, significa algumas situações. Então, vamos supor que eu tenho um respirador lá, um filtro de vapor contra vapores orgânicos, e eu vou utilizar uma peça semifacial. Então, se eu utilizo essa peça semifacial com esse filtro, filtro químico para vapores orgânicos, eu vou ter, por exemplo, um fator de proteção atribuído de 10. O que significa isso? Que quando eu faço o meu cálculo FMPR, ele tem que dar menor do que 10 para que esse respirador ele seja eficiente na proteção respiratória. Deu para entender? Se for, por exemplo, uma peça facial inteira, que é aquela, eu vou chamar de máscara, é aquela máscara que cobre o rosto todo. Se eu pegar uma máscara daquela, que cobre o rosto todo, colocar os filtros para vapor orgânico contra peixileno, esse meu fator de proteção atribuído, ou seja, meu FPA, ele é de 100. Eu estou precisando de quanto, segundo o FMPR? De 2,5. Então, 2,5 é menor do que 100? Muito. Então, eu estou protegido. Em tese, eu estou protegido. Tá? Isso eu tenho que contar que o respirador lá, a máscara, ela está bem vedada, tá, gente? Se não tiver bem vedado, tudo isso daqui sai por água abaixo. Okay? Todos esses fatores de proteção aqui, eles saem. Certo? Então, por exemplo, imagine você que você tem aí uma utilização dessa máscara, desse respirador, sem vedação facial. Tem situações em que a proteção, o fator de proteção é totalmente eliminado, não existe. Tá? Então, a importância da vedação na utilização do respirador. Veja, é importante identificarmos os riscos, avaliarmos os riscos, identificarmos qual é o tipo de exposição que nós estamos tendo, e o cálculo desse fator mínimo de proteção é importantíssimo para isso. Então, a partir do valor da concentração que esse agente está no ambiente, né, a gente vai determinar o FMPR e a gente tem que saber qual é o fator de proteção de determinados tipos de respiradores. Por quê, professor? Porque imagine que meu FMPR, ao invés de dar 2,5, como Deus deu aqui, tivesse dado 25. Tivesse dado 25, se fosse uma peça semifacial, nas condições que são explicitadas aqui na condição G, esse Gzinho aí em cima, gente, é porque embaixo aqui na tabela, quando você puxa lá, não tem como eu mostrar aqui o livro todo, mas se você pegar lá, existe uma condição específica. Então, para essa condição específica, o fator de proteção atribuído é 10. Então, se o meu fator de proteção mínimo requerido tivesse sido 25, esse purificador de ar aqui ele não poderia ser usado, por exemplo. Eu tenho que buscar um outro tipo de respirador. Então, é assim que a gente faz a avaliação se o respirador é adequado ou não à exposição. Deu para entender isso aí?
Eu acho que sim, né? Importante que vocês peguem o livro e deem uma lida também, para vocês compreenderem. A terceira perguntinha, gente, como avaliar a adequação do respirador à tarefa, ao usuário e ao ambiente? Como é que ela é feita? Primeiro, a gente tem que avaliar a frequência e a duração da tarefa. Depois, o nível de esforço físico que é demandado. O emprego das ferramentas, os tipos de ferramenta. Né? A mobilidade do trabalhador, como é que será feita a comunicação. E a vida útil dos filtros. Por fim, para que a gente avalie se o respirador é adequado ou não à exposição, a gente tem que observar a vedação, né? Observar primeiro se há pelos faciais no trabalhador. É importante que quem usa respirador não utilize barbas, cavanhaques, bigodes. Tá? A gente também tem que observar aí a visão, óculos, lentes de contato, tudo aquilo que possa atrapalhar, para que o conforto possa ser atendido, que o trabalhador possa realizar suas atividades de forma rápida, tranquila e sem surpresas. Ok, gente? Então, com essas informações finais aí, eu finalizo essa nossa primeira parte da aula de Programa de Proteção Respiratórias. Indico para vocês a leitura do livro que eu enviei para vocês, principalmente aí, ó, do capítulo 1 ao capítulo 4. Tá? E aí, a partir da próxima aula, a gente vai estabelecer aí como selecionar esses respiradores. Tá? E aí vai entrar numa parte mais prática que eu acho que vocês também vão gostar. Ok, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.